Pão recheado, rápido, fácil e prático. Você vai precisar de 1,5 xícaras de água morna ou leite líquido morno, meia xícara de óleo, um ovo, uma colher de sopa de açúcar, uma colher de café de sal, 10 gramas de fermento biológico seco, 800 gramas de farinha de trigo peneirada. Você vai acrescentar todos esses ingredientes que eu falei acima em um recipiente e vai acrescentando a farinha de trigo peneirada aos poucos, até você ver que saiu das mãos e aí você pode jogar numa bancada e sovar por mais ou menos de 5 a 10 minutinhos. Vai cobrir com um pano de prato e deixar descansar por 1 hora. Depois disso, você vai dividir a massa em duas, abrir, como eu fiz aí, eu mostrei a vocês, e vai rebotar o recheio da sua preferência. Eu fiz nesse formato de tirinha, mas você pode estar apenas enrolando ele como se fosse um formato de rocambole também, que dá tudo super certo. Aí, enquanto isso que você está fazendo aí, você vai aquecendo o seu fogo a 180 graus e deixa ele por 35 a 45 minutos. Mas fique muito atento ao forno, que eu acabei me passando um pouco e o meu ficou bem tostadinho. Eu gosto ele mais fofinho. Então vocês fiquem atentos ao forno de vocês, né? E aí você passa aí depois uma gema por cima, pincela aí com orégano a gosto, gergelim a gosto. E aí é só se deliciar e marcar aí quem vai fazer essa delícia para você. Pão recheado, rápido, fácil e prático. Você vai precisar de 1,5 xícaras de água morna ou leite líquido morno, meia xícara de óleo, um ovo, uma colher de sopa de açúcar, uma colher de café de sal, 10 gramas de fermento biológico seco, 800 gramas de farinha de trigo peneirada. Você vai acrescentar todos esses ingredientes que eu falei acima em um recipiente e vai acrescentando a farinha de trigo peneirada aos poucos, até você ver que saiu das mãos e aí você pode jogar numa bancada e sovar por mais ou menos de 5 a 10 minutinhos. Vai cobrir com um pano de prato e deixar descansar por 1 hora. Depois disso, você vai dividir a massa em duas, abrir, como eu fiz aí, eu mostrei a vocês, e vai rebotar o recheio da sua preferência. Eu fiz nesse formato de tirinha, mas você pode estar apenas enrolando ele como se fosse um formato de rocambole também, que dá tudo super certo. Aí, enquanto isso que você está fazendo aí, você vai aquecendo o seu fogo a 180 graus e deixa ele por 35 a 45 minutos. Mas fique muito atento ao forno, que eu acabei me passando um pouco e o meu ficou bem tostadinho. Eu gosto ele mais fofinho. Então vocês fiquem atentos ao forno de vocês, né? E aí você passa aí depois uma gema por cima, pincela aí com orégano a gosto, gergelim a gosto. E aí é só se deliciar e marcar aí quem vai fazer essa delícia para você.